Nesse segundo dia, né, estava previsto lá no cronograma que seria o banho roto-evaporador. E aí a gente trouxe o pH e medida de atividade para hoje para tornar a segunda mais livre, tá? Eu não vou poder participar na segunda tarde. E aí a gente vai começar pelo pH-metro, certo? O que é o pH-metro, né? Ele é como se fosse um multímetro, né? Ele mede a voltagem, né? Comparada com uma voltagem padrão, né? E aí, claro que o equipamento ele facilita tudo pra gente e já dá a concentração do material, né? Dos íons H+. E por quê? Né? Porque dependendo da concentração de íons H+, que tem na solução, ele vai variar o potencial aqui do equipamento. Então, o primeiro passo, né, para utilizar o equipamento, né, você tem que ligar ele na rede de energia. E aí você tem que ligar a chave dele, né, que é aqui atrás. Ideal que antes de você utilizar, você liga o equipamento logo antes para ele ir equilibrando, né, toda a corrente que circula por ele e não dar oscilação no decorrer da medida, certo? Pronto, aí eu liguei o equipamento. Esse equipamento, assim que eu ligo, ele vai aparecer aqui um valor de voltagem, né? Ele está dando 105 milivolts, que é justamente a leitura que ele está fazendo dessa solução que o eletrodo fica mergulhado, certo? O eletrodo ele fica sempre mergulhado numa solução de cloreto de potássio 3 molar, que é justamente para ele não ressecar. A ponta, né, aqui desse eletrodo ela é como se fosse uma membrana, que ela é permeável, e aí se você não deixar ela mergulhada, né, nessa solução, o que acontece? Esse eletrodo ele vai ressecar e vai haver perda de resposta, certo? Então, o primeiro passo, ele está em milivolt, e aí ele tem um botão aqui, né, pH-MV, né, que é milivolt, e aí você pode mudar ele para fazer a leitura de pH. E aí ele vai aparecer o valor de pH, 565, além da temperatura, 23,3 graus Celsius. Por que ele faz a leitura da temperatura? Porque a temperatura ela interfere, né, na medida de pH. O ideal é que esteja em temperatura ambiente. O ideal é que esteja em temperatura ambiente. Então vamos lá, né? Liguei o equipamento para utilizar o que eu vou fazer, né? Eu vou remover essa proteção aqui do eletrodo, vou girar, certo? E aqui é onde fica a solução de cloreto de potássio. Eu tenho que sempre me certificar, né? Essa solução, o eletrodo ele sempre tem que ficar armazenado, mergulhado. Às vezes essa solução, ela acaba deixando ela por aqui, né, bate, vira, e aí ela fica com pouca solução. Na hora de você colocar, às vezes não fica totalmente mergulhado. E aí você tem que sempre verificar na hora de armazenar se o eletrodo está completamente mergulhado. Aqui no eletrodo, né, a gente tem o que? Internamente você consegue ver um líquido que é a solução de referência, né? O KCl é 3 molar saturado com cloreto de prata, que é justamente essa solução aqui. Essa não é a solução de armazenamento, porque além do cloreto de potássio ela tem o cloreto de prata. E essa daqui é a solução cloreto de potássio 3 molar. Perceba que é a mesma concentração dessa, justamente porque, como essa membrana ela é permeável, se a gente armazenar, né, o eletrodo em água, o que vai acontecer? Vai ocorrer um processo que a gente conhece como osmose, né? Você coloca o vegetal numa água com sal, ele vai ruxar porque a água vai sair do alimento para a solução.
aqui da mesma forma, se a gente armazenar esse eletrodo simplesmente em água destilada, essa água ela vai passar através da membrana e vai encher esse recipiente e vai produzir uma alteração na leitura do pH, certo? Então, derramei, nunca encho essa vasilha com água destilada, sempre com cloreto de potássio. E aí eu vou tirar essa parte aqui, que ela é justamente a tampa, né, desse recipiente. Já vi gente fazendo, o que acontece? Isso é a tampa, isso é o frasco. E a pessoa simplesmente na hora de tirar, pronto, tá vazia desse jeito, ela quer puxar isso daqui. Quando você puxa isso daqui, você gera um vácuo aqui, que aí pode romper, né, a ponta do eletrodo, pode quebrar. Uma vez apareceu quebrado aqui, não apareceu o dono, né? Não sei se foi devido a isso. E aí é justamente essa região aqui, ó. Esse eletrodo tem esse adicional, né? Tem essas bordas de vidro aqui para proteger de alguma colisão, né? Mas a parte de leitura é justamente esse bulbo de vidro que está aqui, né? E aí você tem que verificar, né, se esse bulbo de vidro ele está limpo, né? Às vezes você faz a leitura de uma amostra e fica alguma coisa de amostra aqui grudada. E aí você tem que limpar. Outro cuidado também, durante a medida, o que acontece? Essa válvula aqui, né, ela serve, né, tanto para trocar nessa solução interna, quanto também para haver um equilíbrio, né, de pressão, né, entre essa parte que está sendo lida e a parte interna. O ideal que, né, para você ter, para que a medida, né, equilibre aqui de forma mais rápida, que essa parte aqui esteja destampada. Cuidado especial, depois que você termina, né, a leitura, você tem que tampar aqui. Nessa apertar aqui, ele tem uma certa dificuldade, né, para ser colocado, você aperta e tenta girar até que pronto, você vê que ele está bem fixo. Já vi gente esquecendo de colocar essa borrachinha. O que acontece? Está aberto, essa solução vai evaporar. Essa solução já é saturada, né? O que é que diz, né, ser uma solução saturada? Que a quantidade de cloreto de potássio ela já está na quantidade máxima, né? O que acontece? Vocês percebam que aqui no eletrodo alguém já esqueceu e já começou a precipitar cloreto de potássio aqui. E isso vai dificultando a resposta, certo? E aí, qual a solução para isso, né? Você teria que esvaziar, derramar todo esse líquido aqui, retirar, né, esse cloreto de potássio e substituir por uma solução nova, tá? Para não se delongar, eu vou fazer a calibração do jeito que está aqui, certo? Para fazer a leitura tem que abrir, né? Para fazer a leitura, o ideal é que mantenha aberto para aumentar a velocidade de resposta, certo? Mas assim que terminar a medida, ou assim, né, estou fazendo agora, né, eu vou fazer à tarde, né, e aí eu tampo logo agora e à tarde novamente eu tiro essa borrachinha para fazer a leitura. Pronto. A variação é mínima, tá, gente? Com borracha ou sem borracha. O que acontece? Às vezes você vai esperar mais tempo aqui com o eletrodo mergulhado para ele estabilizar. E sem a borracha ele vai estabilizar de forma mais rápida. Então ele estava mergulhado na solução, né, de KCl. E aí agora, o primeiro passo que eu vou fazer antes de utilizar o pHmetro é calibrar. Sempre, né, que eu desligar o equipamento, eu tenho que calibrá-lo, né, antes do uso. Então eu vou lavar aqui o eletrodo com água destilada. E aí eu vou enxugar aqui sempre com um papel higiênico macio, né, o mais macio possível,
Papel toalha não recomendo utilizar. E aí eu não vou apertar aqui essa ponta, né, desse eletrodo, porque eu corro risco de quebrar. É realmente muito sensível. Eu vou só aproximar o papel higiênico e esperar que a água desça. Pronto, enxuguei. E aí eu vou começar a calibração pelo ponto neutro, né? Que é o pH 7. Aqui a gente tem, né, 3 diferentes pHs, né, para fazer a calibração. A gente tem o pH 4.01, pH 7 e pH 10. A gente, né, como trabalha mais na faixa de pH, a gente calibra em 2 pontos. Se você está trabalhando com amostras já mais alcalinas, o ideal é que você faça a calibração nessa região alcalina também, certo? Ou com 7 e com 10, ou logo com os 3, certo? Eu vou mergulhar agora no pH 7. A gente tem essas soluções armazenadas nessas garrafas maiores, e aí para não correr o risco de contaminar toda a solução, a gente sempre tira, né, e coloca nessas garrafinhas, tá? Nesses potinhos aqui, uma quantidade que seja suficiente para mergulhar o eletrodo. E aí, percebi que está contaminado, ou durante a calibração eu estou tendo dificuldade. Eu descarto essa solução e troco por uma nova. E Fernando, você tem armazena em geladeira, solução tampão? Geladeira. Solução tampão na geladeira. Aí tira Porque principalmente o pH 4, né, ele é favorável ao desenvolvimento de fungos, de outras coisas. Até algumas soluções ácidas que a gente armazena ali no almoxarifado, pouco tempo depois você começa a ver uns pontinhos assim, porque é um ambiente mais propício, né? E a gente sempre guarda em geladeira, e antes de fazer a calibração a gente tira com antecedência para que ele chegue, né, mais próximo da temperatura ambiente, tá? Aqui eu mergulhei, ele já está dando a temperatura, que está 20 graus Celsius, 20.9, e o pH de 7.13, né? Ele está tendo um pequeno desvio porque era para dar o pH 7, né? Aqui, né, no frasco, você vê que tem o efeito da temperatura nesses tampões também, né? O tampão de pH 7, em 20 graus Celsius, ele é 7.02. E aí, a nossa sorte, né, que eu estou calibrando em pH 20. Esse pHômetro ele tem a compensação automática de temperatura. Então, na hora que eu for calibrar aqui, eu vou colocar, ele vai ler a temperatura e já vai calibrar nesse ponto, porque essa tabela que está nos frascos ela já está registrada aqui. Eu estou calibrando com outro tampão porque esses daqui acabaram. Aí você tem que ver essa tabela do outro e fazer um outro tipo de calibração no equipamento, tá? Você pode, né, mergulhei, espero, né, estabilizar aqui a leitura, e aí eu venho no botão STD, né? STD a gente tem, né, diferentes aqui botões. Tem o botão PHMV, que é para mudar a leitura do pH para milivolts, o botão da temperatura, caso eu queira calibrar a temperatura. O slope, né, que é para calibrar a inclinação da reta, né? A calibração do equipamento é como se você estivesse fazendo uma curva padrão. O slope ele vai variar a curva. E o STD ele vai ser como se fosse a concentração zero, né, da curva. E não vai ter nenhum excesso de hidroxila nem de H+. E o botão Enter. Então, eu estou calibrando o pH 7, né, que é como se fosse o ponto zero da curva. Então eu vou apertar o botão STD, tanto faz, seta para cima ou para baixo. Ele vai aparecer, né, STD e ES. Eu vou apertar Enter. E aí ele vem para essa tela, né, que se estiver variando aqui a leitura, você aguarda, né? Como eu já deixei há algum tempo estabilizando, ele está 7.07, né? Eu vou girar aqui para facilitar a difusão, né, na superfície do eletrodo. E ele não variou aqui, né? Continua 7.07. E aí eu vou apertar Enter.
que ele vai fazer, né? Ele vai registrar no equipamento que essa solução é o pH 7.01. E aí ele tem o pH 7, né? Mas 7 se fosse 25 graus Celsius. Como está em 21, ele ficou 7.01. Após calibrar esse pH, eu venho agora, lavo novamente o eletrodo. Enxugo. E aí agora eu calibro, né, com o pH 4. Mergulho. Na hora de descer, né, é importante que você, né, vá observando aqui, ele na hora de descer ele se desloca um pouco, né, e aí você tem que perceber para ele não bater aqui na borda desse frasco. Você pode primeiro levar, né, se for o caso, mergulha e desce. E aí eu estou girando aqui o frasco, né, levemente para facilitar essa difusão na superfície do eletrodo e ele estabilizar aqui o pH de forma mais rápida, tá? Fica girando até estabilizar. Isso, é estabilizar. Ah, eu posso deixar aqui, né? Ele vai demorar mais tempo, né, para estabilizar. Não é muito não é muito bom, né, você balançar o próprio eletrodo, porque você acaba balançando a solução interna e aí pode desestabilizar a medida. Por isso que eu estou mexendo só na parte de baixo, né, da solução em si. E ele não pode encostar no fundo do frasco. Não, você tem que deixar uma região para ocorrência de difusão, né? Tem que se assegurar, né, que está totalmente mergulhado. Se não tiver, você pode colocar, né, um pouquinho mais de solução. Pronto, ele estabilizou, tá, em 4.01. Agora eu venho calibrar o outro ponto, né, que é o ponto de pH 4.01. Essa tecla STD eu só uso ela para pH 7. Vou fazer a calibração com pH 4. Né? Usa a tecla Slope. pH 10, Slope também, tá? Então seta. Vendo a tecla Slope, seta para cima ou para baixo, né, tanto faz. E aí ele entra no modo de calibração desse ponto, né. E aí eu aperto Enter para confirmar. Verifico, né, se a medida está estável, né. Aqui ele está oscilando, né, entre 4.00 e 4.01. Vou deixar um tempinho mais. E aí eu venho e aperto Enter. Aí vai aparecer, né, uma série de números aqui que são justamente as voltagens nesses dois pHs que eu estou calibrando. Pronto, né? Ele já salvou essa calibração em 2 pontos. E aí, o que é que acontece, né? Eu sempre gosto de conferir se a calibração deu certo. Como é que eu faço, né? Eu volto fazendo o percurso que eu fiz, fazendo a leitura.
eu volto, mergulho no pH 7 e verifico se ele está uma leitura coerente, né? Ah, fiz essa calibração e aí quando eu fui medir agora o 7 deu 6,90, né? Ainda está distante. Então aí você repete esse processo até que ele fique coerente nessas medidas. É sempre interessante notar que essa, né, compensação da temperatura ela ocorre na calibração, né? Agora, se você estiver medindo a amostra, é claro que ele vai dar o pH naquela temperatura. Ah, vou fazer de um extrato que estava na geladeira. Possivelmente o pH ele vai dar um pouquinho distante do que se você medisse na temperatura ambiente. Tem alguma tolerância, assim, de valor para uma faixa? Para você considerar? Eu considero que tem uma variação de 0,02 já para mim é suficiente. Né? E aí, como está dando um pouquinho maior, eu vou refazer esse processo de calibração. Aí eu venho STD, Enter e Enter. Será que essa temperatura desse ar-condicionado que esteja influenciando? Está bem em cima do vídeo. Não é muito para influenciar porque ele faz a compensação, né? E ele leva um tempo para variar a temperatura da solução em si. Né? A gente começou com 20, está 22 agora a solução. Cabelo no pH 7. E aí você vai fazendo isso até dar uma concordância boa, né? E mergulho no pH 4,01. Cuidados na hora de usar o pH, né, em algumas situações. Se você for medir, né, o pH para amostras que são gordurosas, né, a gordura ela vai aderir na superfície do eletrodo e você vai perceber perda de velocidade em que ela estabiliza, né, com o decorrer do tempo. Tem algumas maneiras, né, de você limpar, né, o eletrodo. Né. Você pode utilizar uma solução bem diluída, né, 0,01 de hidróxido de sódio para fazer essa limpeza. Você pode lavar também com detergente para tentar tirar. Você pode mergulhar um pouquinho no detergente e ver se tira essa gordura, certo? Principalmente se você estiver analisando, né, medidas de amostras bem gordurosas, é ideal que você faça isso ao final das suas medidas para deixar o eletrodo limpo. Tá? Eu não sei se tem naquela instrução esses procedimentos de lavagem. Não, seus detalhes não.
só pausar. Eletrodo na amostra sólida. Você faz a diluição na proporção de 1 para 10. Certo? Amostras que sejam também muito pastosas, você não pode forçar, né, que o eletrodo mergulhe nelas, porque você pode quebrar o eletrodo se a amostra não for bem viscosa. Fernando, E a- Pode falar. na indústria, quando eu trabalhava lá, a gente pegava as carnes e fazia análise direto na própria carne. A gente não diluía. Tem os eletrodos que são específicos, né? Não sei se lá era um específico. Como? A Mas gente sem essa proteção, não tem. Hã? Porque esse daqui tem essa borda, né? É do mesmo estilo, de comum que não tinha uma especificidade em relação a tem que ser amostra sem natura mesmo ali. A gente pegava um pedaço, colocava e media em cima, né, pra carne. E nas frutas também recomendava a gente a pegar a fruta mesmo inteira, botar no bag, colocar o eletrodo entre a fibra da fruta, para verificar. Não deixava a gente de. Não é que não deixava, recomendavam a gente não diluir. A indústria também facilita, assim, né? Porque deve ter um monte de amostra para você analisar, e tem que Talvez seja por diluir. isso. E tem É um a eletrodo praticidade. específico para esses casos, né? Ele é como se fosse Uma pistola. ele lembra um pouco como se fosse aqueles termômetros, né? De espeto, né? Você enfia um espeto Lá e tinha também ele esse mede. daí, mas nunca calibrava, estava com problema. A gente utilizava esse daí. Só que o de lá era bem diferente, era compacto, menorzinho. Ah, Mas tem a mesma funcionalidade, lá não tinha desenho específico para isso. O manual era bem simples. Talvez ele fosse, né, também um pouco mais resistente, né? Porque essa partezinha aqui, ela não suporta assim muito, se você for tentar mergulhar e forçar um pouco, pode quebrar. Não era bem tranquilo, por exemplo, o cara a gente segurava, tá aqui na placa, a gente abria uma cavidade com a faca ou na fruta ou na carne, deixava um buraquinho, introduzia o eletrodo devagarzinho na fibra, tanto vegetal ou não. E esperava, era bem rápido, a leitura eu adorava. Mas eu nunca questionei os professores na época se era certo ou errado. Aqui, para frutos, lá a gente dilui mesmo, né? Tem até a metodologia, né? Homogêneo. E aí, gente, agora terminei, né, a análise, lavei o eletrodo. E aí, agora eu venho, né, para guardar. Primeiro, eu coloco essa parte na tampa. E aí, eu verifico o nível que ela vai ficar, né? Verifico se vai ficar mergulhado. E aí, eu ajusto primeiro o nível da tampa para depois tampar. Você não pode, né, primeiro colocar a tampa para depois tentar ajustar esse nível, porque você vai fazer o vácuo também do mesmo jeito, ou sugar, né? E aí terminei, né, desliguei o equipamento na parte de trás e tiro da tomada. Bem simples.